Sejam todos bem-vindos a esse momento especial. Um momento de uma palestra no modo virtual, quando então ouviremos as palavras que nos despertam e nos estimulam a termos uma vida mais fundamentada nos ensinamentos de Cristo. Então já podemos também, aqueles que ainda não fizeram, providenciar as garrafinhas de água para serem fluidificadas. Não deixando de salientar que a Casa André Luiz já se encontra em festa, pois agora em outubro próximo completará 60 anos. Nasceu juntamente com Brasília e foi a primeira casa espírita do Distrito Federal. Rendemos graças a Deus para que ela faça tudo aquilo que foi, desde o princípio, o seu propósito. Que a espiritualidade, o Mestre Jesus, ilumine toda a direção da Casa André Luiz, para que possa proceder da melhor maneira possível, ajudando todos aqueles que a Casa procura. E vamos agora, então, desligar as nossas mentes de tudo aquilo que passou durante o nosso dia, voltar para o Mestre Jesus, para podermos iniciar essa prece com todo o coração aberto, com toda a mente voltada para a espiritualidade. Mestre Jesus, somos gratos
por estarmos aqui, de boa vontade, com o propósito de aprendermos e recebermos as vibrações espirituais de Deus, nosso Pai, que nessa oportunidade estão ao nosso alcance, quando nossos espíritos se enchem de luz e de paz para iluminar os nossos caminhos. Que sejam todos clareados também os nossos lares, nossa cidade, o Brasil e o mundo todo que se encontra em convulsão política, na saúde e principalmente na espiritualidade. Que assim seja, estejamos todos em paz de Cristo. Leandro, a palavra é sua e seja você abençoado. Olá, meus amigos, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Nós vamos trazer um tema hoje para a gente poder refletir. E o tema da nossa palestra de hoje será a filosofia espírita. É claro que nós, para entendermos o que é a filosofia, precisamos entender primeiro o que é a filosofia, para depois falarmos da filosofia espírita. Então, a filosofia, ninguém sabe ao certo quando surgiu, né? Se foi no Egito Antigo, se foi na Índia. O fato é que a palavra filosofia, ela foi criada por Pitágoras, esse grande pensador grego, quando algumas pessoas chegaram até ele e percebia que ele tinha muita facilidade de resolver várias questões, e algumas pessoas disseram, não, Pitágoras, você é um sábio, né? Procure o grande sábio Pitágoras. E aí ele chegou, olha, eu não sou um sábio. Um sábio é aquele que já detém o conhecimento, tem todo o conhecimento das coisas, ele sabe todas as coisas. Eu sou um filósofo, eu busco a sabedoria. Então aí dá-se 500 anos aproximadamente antes de Cristo, a primeira utilização da palavra filósofo, no sentido de humildade, né? Aquele que busca o conhecimento, aquele que não detém o conhecimento ainda. Então, do grego, a etimologia da palavra, a origem da palavra é philos, amor, sofia, conhecimento ou sabedoria. Então, juntando as duas palavras, ficou-se aquele que ama a sabedoria, ou aquele que busca a sabedoria, ou aquele que busca o conhecimento, como queiram. Então, inclusive, tem uma passagem interessante da história de Pitágoras. Dizem que um dia ele estava caminhando, e aí a esposa dele, olhando junto com ele ali, conversando, ele tropeçou e caiu. E a esposa dele começou a rir dele. E ele disse, por que você está rindo? E ela falou, eu estou rindo porque você tropeçou e caiu. E ele virou para ela e disse, eu caí porque eu estava contemplando o alto e cairei várias vezes, ao passo que você nunca cairá, porque só anda olhando para o chão. No sentido profundo, filosófico, querendo dizer para a gente, aquele que realmente ousa, aquele que busca conhecer, aquele que ousa fazer coisas na sociedade, eles sempre errarão, ao passo que aqueles que sempre dão passos limitados, aqueles que sempre não ousam mudar as coisas, sempre vivem como estão, jamais cairão em erro, jamais errarão. Bom, então a filosofia, ela nasce no termo nesse sentido. Então, quando nós falamos da filosofia clássica, claro que existe a filosofia oriental, né, com seus grandes filósofos, Confúcio, Lao Tse, mas para nós aqui ocidentais, basicamente, o que vai influenciar profundamente será a filosofia clássica grega. Quando a gente diz clássica, a gente quer dizer que é algo atemporal, algo que ainda continua muito presente, algo que ainda pode ser utilizado. Por exemplo, quando a gente fala, aquele filme é um clássico, é um filme que você pode ver a qualquer momento, né? É uma música clássica, é uma música atemporal, é uma música que te eleva, né? Então, nesse sentido, a gente precisa falar da escola grega.
e dos seus pensadores. Diz-nos Emmanuel no livro A Caminho da Luz que para preparar o terreno para o nosso Mestre Jesus, ali foi escolhido como que para preparar o terreno a filosofia grega, principalmente por Sócrates, Platão e Aristóteles, sendo cada um discípulo do outro. Então, Aristóteles foi discípulo de Platão, Platão, por sua vez, foi discípulo de Sócrates. Então, note-se que Sócrates foi o grande divisor da filosofia, e isso não somos nós espíritas que estamos dizendo. A filosofia se divide em antes de Sócrates, pré-socrática, todos os filósofos que vieram antes de Sócrates, e os pós-socráticos, os que vieram depois de Sócrates. Então, Sócrates foi um homem notável por diversos aspectos. Era um homem que buscava no dizer de Platão, né, seu discípulo mais próximo, que ele escreveu vários livros sobre ele. Xenofonte também, seu discípulo, escreveu, mas ficou muito conhecido Sócrates através do seu discípulo Platão. Então ele dizia que o objetivo central da sua filosofia era elevar o homem, era levar o homem a uma moral, né, que o homem pudesse viver buscando o conhecimento das coisas e trazendo esse conhecimento para a sua vida. Então, a filosofia de Sócrates toda gira em torno de dialogações, tanto que surgiu o termo dialogação socrática. O que significava isso? Ele mostrava para as pessoas que as pessoas não tinham todo o conhecimento que elas achavam que elas tinham. Então, ali na praça ali de Atenas, ele passava a dialogar com as pessoas, com políticos, com pessoas famosas, com todas as pessoas. E aí disse que Sócrates ganhou muitos inimigos, né? Muitas vezes as pessoas que mostram para outras aquilo que elas não conseguiam ver, a sua ignorância, muitas vezes, em todas as épocas se fez muitos inimigos. Então Sócrates dialogava, perguntava o que é a verdade, o que é a bondade, o que é a justiça. E aí, à medida que as pessoas iam respondendo, ele perguntava e deixava as pessoas como que em xeque. E as pessoas começavam a compreender que elas não sabiam tudo aquilo que elas realmente sabiam. Tem uma passagem muito emblemática e profunda, quando lá no templo de Delfos existia uma máxima, só sei que nada sei, né? E aí, conhece-te a ti mesmo, dizia no templo de Delfos, e Sócrates dizia, só sei que nada sei. E aí, certa vez, foram até uma pitonisa, uma médium lá à época, alguns políticos e alguns pensadores, e fizeram uma grande pergunta: quem é o mais sábio homem da Grécia? E a pitonisa disse: Sócrates. E aí eles foram até Sócrates. Sócrates, tu sabes que a pitonisa disse que tu és o homem mais sábio da Grécia? Ele disse: vem cá comigo. E ele começou a perguntar para as pessoas diversas coisas, conceitos, e a gente vai entender que a filosofia, ela se norteia por conceitos. Quem não tem conceito não tem nada, não sai do lugar. Porque cada um, se eu dou um conceito a uma palavra, você dá outra, a gente não se entende muito bem. Então, na filosofia, basicamente, o primeiro passo é nós termos conceitos bem definidos. Então, quando Sócrates começou a conversar com as pessoas, aquelas pessoas que perguntaram a pitonisa e foram caminhando com ele, começaram a perceber que aquelas pessoas não sabiam aquilo que elas achavam saber de acordo com as perguntas de Sócrates. E ao passo ali de uma tarde, ele se vira para as pessoas e diz: viu? Essas pessoas não achavam que sabiam muitas coisas, mas não sabiam quase nada. Então eu vos digo, eu só sei que nada sei. Não tenho clareza muito das coisas, não por uma ignorância completa, mas eu busco a verdade, mas sei o quão distante eu ainda estou da verdade efetiva. Então, se algo me faz mais sábio que esses homens, é que eu tenho consciência da minha ignorância, né? E aí ele colocou como a máxima da sua vida, né? Conhece-te a ti mesmo, que ficou conhecida a história da humanidade como Sócrates sendo dito, mas ele leu no templo de Delfos. Então, a gente vai notar que cada filósofo, ao longo da história,
vai analisar uma situação e vai eleger um problema ou alguns problemas essenciais e vai colocar todo o seu potencial e toda a sua vida e a sua inteligência na busca de resolver esses problemas. Então, na história da filosofia, nós temos diversos filósofos que problematizaram as questões que para a sociedade era algo normal, e eles problematizaram, trouxeram às vezes conflitos, trouxeram às vezes reflexões profundas. Por exemplo, quando o grande e já dito Sócrates chegou a um momento da vida dele onde ele simplesmente desejava que as pessoas vivessem uma vida moral, uma vida mais elevada, não desse tanta importância às coisas materiais, e sim às coisas do plano espiritual. Ele dizia isso com grande frequência. E aí, num determinado momento, algumas pessoas indignadas, quando ele as colocou sobre a parede em praça pública, causando até um certo desconforto e uma certa vergonha, essas pessoas se juntaram para condená-lo à morte. E aí 2 acusações caíram sobre ele, de corromper a juventude, de inserir novos deuses à civilização grega. E aí, no seu grande julgamento, no banquete, ele diz, quando sai em sua própria defesa, corromper a juventude? Pergunte a qualquer jovem contemporâneo meu se o que eu fiz não foi fazer com que eles respeitassem mais os seus pais, respeitassem mais o seu país, a Grécia, o estado em que viviam, a polis, a Atenas, e buscassem a verdade, não que esperassem não simplesmente que os outros trouxessem a ele, mas que buscassem por si só a verdade. E quanto a trazer outros deuses, nunca trouxe nenhum deus diferente do que foi estabelecido na nossa civilização. E ficou tranquilo e ficou esperando o julgamento. Conta-se que ele estava esperando ali e, essencialmente, nós dizemos que uma filosofia ela deve levar à felicidade, né? Uma boa filosofia ela deve levar à felicidade. Não essa felicidade pueril, infantil, mas uma felicidade plena, né? De consciência tranquila, de que você fez o que você deveria ter feito, de que você lutou pelas coisas que você acreditava de verdade. E contas então que a sua esposa escutou o seu julgamento e ele foi condenado à morte. E ele estava na prisão. E aí ela chegou e disse: Sócrates. Ele disse: pois não, acabou de sair o teu julgamento. E ele impassível, sereno. E ela disse: te condenaram à morte. E ele disse, se vira para ela e diz: mas isso eu já estou condenado desde que eu nasci. Todos os homens estão condenados à morte desde que eu nasci. E ela diz: mas isso não é justo. Que fizesse para essa condenação? E ele diz: esperavas justiça destes homens? Eu não. E aí ele foi condenado a beber cicuta. E aí ele vira para os seus discípulos, ali estavam Glauco e outros discípulos, e ele diz, e todos os discípulos chorando, ele diz: não chorem, porque ao beber essa cicuta, se confirmar aquilo que eu acredito, que existe uma vida após a morte, eu estarei bem tranquilo, por ter vivido uma vida leve, tranquila, só buscando fazer o bem. Se existir algo diferente do que eu acredito, se os materialistas estiverem com a razão e não existir nada, tampouco penarei e serei penalizado, terei algum problema, porque tudo se acabará. E aí então, quando, num instante final, o filósofo utiliza todos os momentos da sua vida para fazer ensinamentos, o seu discípulo Glauco vira para ele e diz: Sócrates, que farei eu com teu corpo quando te fores? Ele diz: és um mau filósofo, Glauco, não entendeste o que eu te ensinei? O corpo joga onde quiseres, Sócrates não estará dentro dele, dizendo que realmente ele acreditava na vida espiritual e que o corpo é algo passageiro. Bom, ao longo da história, nós tivemos diversos
personagens interessantes que trouxeram ensinamentos para nós. Por exemplo, temos o grande Diógenes o Cínico, que vivia na Grécia por volta do ano de 386. E aí ele dizia que não precisava de quase nada para ser feliz nessa vida. Simplesmente precisava de um barril para dormir e de uma caneca para beber água. E um dia, quando ele foi a uma fonte e viu uma criança bebendo água com as mãos, ele jogou a caneca fora e disse: nem disso eu preciso mais, só preciso do barril e do lugar onde eu moro. E aí diziam que ele andava com uma lanterna, procurando homens iluminados. E as pessoas muitas vezes não entendem os grandes pensadores. Disseram: Sócrates, Diógenes, está de dia, por que tu está com essa lanterna? Ele diz: eu busco por homens iluminados. E num determinado momento, quando viram Diógenes conversando com uma estátua, as pessoas passavam, iam e vinham e não entendiam. E um pouco mais corajoso disse: Diógenes, tu está conversando com a estátua. E ele, conversando com a estátua, diz: eu sei que eu estou conversando com a estátua. E o homem disse: Diógenes, mas a estátua não te responde. Ele diz: eu sei que a estátua não me responde. E continuou conversando. E o transeunte, então, inquieto, o inquiriu mais uma vez: mas por que continuas conversando? E Diógenes, então, para o diálogo e diz: eu estou conversando com quem não me responde, para aprender a ter paciência com a estupidez humana. E aí tem várias passagens do grande Diógenes, né? Como quando ele estava numa tapera, tinha deixado o seu barril de lado, e aí o grande filósofo e conquistador Alexandre o Grande tinha ouvido falar do grande Diógenes e veio até ele, e mandou primeiro um emissário vir até ele. E o emissário diz: Diógenes, Alexandre quer te conhecer. Ele disse: pois bem, vamos lá. Ele disse: não, tem um erro, um equívoco aí. Você me disse que ele quer me conhecer. Eu não quero conhecer ele, então ele que vem até mim. E aí saiu aquele emissário dizendo: meu Deus, esse cara é louco mesmo, tá falando desse jeito com Alexandre o Grande. Enfim, foi. E aí Alexandre o Grande vem com os seus cavaleiros, sua guarda pessoal, e Diógenes está impassível lá dentro da sua tapera. E aí Alexandre diz: Diógenes, eu ouvi falar muito de ti, que tu és o maior filósofo que existe hoje na humanidade. Tu não quer vir conquistar comigo o mundo com a tua sabedoria e o meu poder bélico, o meu poder de militar? A gente pode conquistar o mundo inteiro. Eu te dou metade do mundo, Diógenes. E ele diz, Diógenes vira para ele e diz: não me prometas algo que tu não pode me dar. O mundo não te pertence. E ele: meu Deus, é verdade. E aí ele, então, diante daquela figura estranha, exótica, inteligente, diz assim: então me peças o que tu queres, qualquer coisa eu posso te dar. E ele, dentro da tapera, e Alexandre na porta, diz o seguinte: o que eu te pedi, você me dá? E Alexandre o Grande diz: claro que eu te dou. Ele disse, Diógenes então se vira para ele e diz: então dá licença da porta, por favor, que você está atrapalhando o meu sol matinal. E Alexandre o Grande diz: meu Deus, que homem é esse? E vai indo e pensando, e aí aqueles bajuladores que sempre existem viram para ele, um grande general militar dele, e diz: Alexandre, eu nunca vi ninguém falando desse jeito com você. Você quer que eu volte lá e mate esse maluco? E Alexandre diz: não faça isso, porque se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes o Cínico. E foi, seguiu sua vida. E aí nós temos também a figura de Epicuro, o grande filósofo que pregou que a filosofia verdadeira deve levar ao prazer. Se nós não estamos sentindo prazer, essa filosofia não é plena. Então a busca pelo prazer deveria significar o objeto da nossa inteligência e da nossa compreensão da nossa vida e viver para o prazer. Já os nossos irmãos estoicos, grande Zenão, o fundador do estoicismo, diz que a verdadeira filosofia
consiste em suportar as adversidades. Não importa qual adversidade bata à nossa porta, temos que suportá-la em todos os sentidos. Então note que ao longo da história, cada filósofo vai, ao seu modo, interpretar o ser humano, os problemas que envolvem o ser humano, e vai colocar soluções. Ora, essas soluções não se demonstram muito efetivas na realidade. Ora, algumas dessas filosofias podem ser recortadas uma parte e colocadas no nosso dia a dia como soluções. Então note, o que a academia faz hoje em dia é formar pessoas que estudaram a filosofia. E, essencialmente, quem traz um conhecimento inovador para a humanidade e respeitado, e que as pessoas estudam, se torna um filósofo clássico. Mas os verdadeiros filósofos, eles nascem com um quê diferente, um pensamento, uma ideia, um raciocínio diferente. Por exemplo, temos Maquiavel, quando ali por volta de 1513 vai estudar o estado onde ele vivia, na Itália, e vai trazer soluções, não como tratados morais, mas como uma forma do príncipe, que ele coloca no seu livro, O Príncipe, conseguir governar. Então, se a gente não entende o período onde ele vivia e simplesmente vai ler sua obra, não vai fazer tanto sentido. Mas as cidades-estados da Itália naquele momento, Nápoles, Roma, Milão, elas viviam em conflitos profundos, não existiam o exército nacional, que depois foi estabelecido em cada país para que pudessem estabelecer uma ordem e uma defesa. Então existia ali, dizem nos seus livros, ele diz que os governantes ali não se mantinham 1 mês, 2 meses, 3 meses no poder. Então ele diagnosticou a realidade dele e trouxe um tratado para que se pudesse governar durante o mais tempo, para que a população pudesse viver em paz. Diferentemente dele, o grande Platão trouxe no seu livro A República, não a realidade concreta que ele vivia, mas o mundo das ideias, aquilo que deveria ser o estado ideal, o dever ser. Então ele diz no seu livro A República, se cada um fizesse aquilo que tem predisposição, aquilo que gosta, a sociedade viveria de forma mais harmônica. Ou seja, cada um fazendo o que lhe aprouver, o que lhe faz bem, o que lhe agrada. E ele diz como que a providência divina iria instigar a cada um, de acordo com suas possibilidades, de acordo com suas potencialidades, a que cada um exercesse a profissão que dentro do âmago do seu ser fosse levado a ser. E assim, por uma harmonia universal, o cosmo, os deuses ou o Deus, que nós acreditamos uno, como queira, iria organizar e cada pessoa iria harmonicamente viver de acordo com a sua propensão e se dedicar prontamente àquilo. O sapateiro, o filósofo, o juiz, o advogado, que quer que seja. Posteriormente, nós temos, por exemplo, a escola do grande alemão Friedrich Nietzsche, uma escola materialista, onde ele dizia, criticava a igreja, né? Note, ele partiu do princípio que nós somos apenas matéria. Então, se nós somos apenas matéria, dizia Nietzsche, não tem por que nós sofrermos profundamente aqui para buscarmos uma vida celestial, uma vida posterior no reino dos céus. A nossa felicidade precisa ser aqui e agora. Nós devemos viver nossas potencialidades. Daí vem a sua ideia do super-homem. O homem que não espera para viver, o homem que vive aqui e agora todas as suas potencialidades e busca dar o máximo de si, seu máximo de si. Posteriormente, deturpada pelo ditador Hitler, mas que ele não teve nada a ver com isso.
Note que ele morre no ano de 1900 e Hitler ascende ao poder em 1933 e ele não teve nada com isso. E então, essas são escolas filosóficas que a gente vai estudando, aprendendo, vendo o que cabe na nossa vida, trazendo um senso crítico para a realidade que todo mundo observa como sendo normal e natural. A filosofia vai nos ensinar, sobretudo, a ter um olhar crítico sobre a realidade. Perguntar, fazer as grandes perguntas. O que é isto? Por exemplo, se você passa pela rua e alguém te pergunta, que horas são? Você olha no relógio e diz, meio-dia. Mas uma pergunta filosófica poderia ser, o que é o tempo? E aí, com a filosofia, a gente vai aprendendo isso. E onde entra a filosofia espírita em tudo isso? Bom, a filosofia espírita, basicamente, ela tem por objeto o estudo do espírito e a sua manifestação no plano físico. Ora, como nos ensina a filosofia, devemos fazer perguntas. Por exemplo, como uma premissa. O que é uma premissa? É uma sentença que, se for válida, pode ser válida ou pode não ser válida. Então, podemos, por exemplo, estudar a doutrina espírita do seu ponto de vista filosófico, nos perguntando, das duas uma, ou a manifestação dos espíritos é uma realidade ou não é? Essa é a primeira pergunta. Bom, simplesmente quem já teve experiências numa sala mediúnica, ou quem já viu espíritos, ou quem ouviu, ou quem já sentiu arrepios quando chega um espírito, percebe-se plenamente que isso é uma realidade. Ora, se existe os espíritos, e quem quiser e tiver boa vontade consegue ver muito facilmente que existem espíritos, a realidade ela precisa ser adequada. Então, por exemplo, o princípio dos filósofos materialistas, de Nietzsche, de Marx, que coloca tudo na matéria, automaticamente será rechaçado, porque a realidade objetiva se mostra que existem espíritos. Então, o que a doutrina espírita faz através dos espíritos superiores que vieram e Allan Kardec codificou é aquilo que eles tinham dificuldade quanto em vida e se manifesta na codificação kardeciana, Sócrates, Platão, Santo Agostinho e diversos outros filósofos, o que eles tinham dificuldade enquanto seres encarnados, desencarnados, com o passar do tempo, aumentaram e enlargueceram muito o seu conhecimento, a sua compreensão das coisas. E vem trazer para a gente. Então, a filosofia espírita, basicamente, ela vem dizer para a gente que, diferentemente do que muitos filósofos fizeram ao longo da história, o bem e o mal, o certo e o errado não pode ser tão relativizado assim, que devemos agir conforme a nossa consciência, que é onde estão gravadas as leis de Deus. E toda vez que agimos de acordo com a nossa consciência, agimos bem. E mais ainda, traz a moral do Cristo, a regra de ouro, que outros personagens ao longo da história trouxeram também, às vezes até antes de Cristo. Não façais ao outrem aquilo que não desejaríeis que fizesse com você mesmo. Então, se você se coloca na posição do outro, essa é a regra moral. Se você não gostaria que fizesse com você, que você não faz com o outro. Então, a filosofia espírita, ela vem analisar os filósofos ao longo da história. Ela vem diante dessas realidades objetivas, não mais abstratas, não. Será que existe ou não espírito? Não, é realidade objetiva. Existe ou não existe Deus? Claro que existe. Podemos comprovar? Não. Aí os cientistas dizem, alguns cientistas, porque a ciência não é materialista. Este ou aquele cientista pode ser materialista, este ou aquele cientista pode ser ateísta, mas a ciência ela não é ateia. Alguns cientistas dizem, mas nós não conseguimos comprovar a existência de Deus. E nós, deístas, que acreditamos em Deus, dissemos, mas também você não consegue comprovar que ele não existe. Então, o que Allan Kardec faz é trazer uma forma científica, uma proposta científica de observação, comparação, comprovação e trazer explicações. E essa explicação ela se torna válida
não de forma dogmática, como algo pronto e acabado e estabelecido, mas como uma dialética, fruto de uma construção de divergências, de críticas, e o que vai surgir daí, ela se torna uma tese, né? E aí a tese, como diz os grandes tratados de dialética, você tem uma tese e você tem uma antitese, você tem um ponto, você tem uma crítica a esse ponto. E posteriormente vai redundar numa síntese, né? Fruto das discussões, das divergências. E essa proposta, ela se mantém válida até que venha uma outra, um pouco mais racional, um pouco mais de acordo com a ciência. Mas até então ficaremos com ela. Como Allan Kardec diz no Céu e o Inferno, quando tivermos duas propostas divergentes com relação a Deus, aquela que mais o elevar em justiça e bondade, essa mais se aproxima do que é a verdade de Deus. Então Allan Kardec torna a doutrina espírita robusta através de tratados filosóficos. Então ele diz, óbvio, nos falta um sentido para compreendermos toda a complexidade de Deus, toda a intensidade do que é Deus. Mas Allan Kardec, através de um tratado filosófico, de uma sabedoria, uma busca pela sabedoria, traz reflexões maravilhosas. Ele diz, não existe efeito sem causa. Tudo que você olhar na sociedade, tudo que existe de mais complexo, aquilo foi idealizado por alguém. Então, dizia um filósofo, um filósofo europeu, no dia em que se pegar um bocado de prego, de parafuso e uma hélice gigante, jogar no ventilador e de lá sair um helicóptero, eu posso imaginar que as coisas são fruto do acaso. Mas se eu vejo um helicóptero funcionando e alguém subindo, descendo, indo para todos os lugares, alguém pensou naquilo, alguém calculou, alguém errou e depois acertou até chegar onde foi. E assim, podemos dizer no macro, assim é o universo, com as suas regras, com suas leis, com os planetas girando em torno do Sol. Alguém pensou nisso. E quanto maior é o efeito, mais profunda é a causa, mais inteligente é a causa. Então, um efeito inteligente necessariamente leva a uma causa inteligente. Então, a causa primeira de todas as coisas. Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Criador. Bom, essa é a filosofia espírita que nos ajuda a levar um pensamento racional para a nossa vida. Então, é a filosofia, a ciência e a moral. Não adianta nada nós vivermos simplesmente de uma forma teórica e não vivenciarmos aquilo. Então, todo espírita é um filósofo. Ele busca a sabedoria e ele vive essa sabedoria ou se esforça para se melhorar cada dia e se transformar numa pessoa melhor a cada dia, vendo quem precisa de um auxílio material, vendo quem precisa de um apoio psicológico, um apoio espiritual e busca ser uma pessoa melhor, conhecendo mais as coisas, sabendo como funcionam as coisas. Para finalizar, eu gostaria de contar uma história bem rápida que aconteceu em 1789, durante a Revolução Francesa. Conta-se que depois das matanças, né, de vários religiosos que foram assassinados ali, quando a Revolução Francesa teve acertos e teve erros, como tudo na história, não podemos ter uma visão maniqueísta simplesmente. Tem coisas mais complexas ali, né, como o Tratado Universal do Ser Humano, como dizendo que os poderes estabelecidos na Terra devem ser vividos por todos nós e não foram impostos por Deus. Cometeram-se muitas atrocidades. Os reis, ao longo da história, excessos, dizendo que eles foram postos ali por Deus. E aí, durante um tempo, eles disseram, a razão, eis o nosso Deus. E levavam, dizem, em procissões, estátuas com a razão, o nome razão, dizendo, eis a nossa razão. E começaram a queimar igrejas. E diz que, num determinado momento, eles chegaram numa igreja onde tinha uma pessoa bem simples e bem humilde, limpando a igreja. E aí, os emissários da Revolução Francesa chegaram e disseram, olha, nós temos autorização do alto comando da Revolução para queimar todas as igrejas. Então desce daí que a gente vai queimar essa igreja também. E ele olhou para eles, aquela pessoa bem simples, e conta-se os espíritos que ali se acercaram espíritos grandiosos,
Grandes pensadores da história da humanidade auxiliaram. Isso acontece muitas vezes com os mais simples e os mais humildes, quando vão ser humilhados por pseudo-intelectuais. E aí o alto comando disse, os emissários do alto comando disseram, nós temos a determinação do alto comando para queimar todos os sinais de Deus. E aí aquele jovem sentiu um arrepio, pensou e inspirado disse, vocês vieram queimar todos os sinais de Deus na terra? E os emissários disseram, viemos. E ele disse, e onde estão as vossas escadas? Eles disseram, escadas? Para queimar e apagar as estrelas, que são os verdadeiros sinais de Deus na terra. E aí conta-se que cada emissário olhou um para o outro, cabisbaixo, foram embora e não disseram uma palavra. E a história relata que essa foi uma das poucas igrejas que não foi queimada. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por estar com vocês, falando um pouco sobre a filosofia espírita, a filosofia clássica. Leia os clássicos, leia Sócrates, escrito por Platão, leia Aristóteles, leia Nietzsche, leia Marx, leia Kant e leia a doutrina espírita e compreenda que a filosofia é aquela busca pela sabedoria, onde nós lançamos um olhar mais profundo sobre a realidade em que nos é posta. Não nos acostumamos com aquilo que nos é imposto e queremos sempre conhecer mais, sabendo da nossa humildade e do nosso pequeno poder de conhecimento. E que o Mestre Jesus nos abençoe e que a gente possa vivenciar no nosso dia tudo aquilo que a gente estuda e nos fazermos pessoas melhores. Um beijo no seu coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tenha fé, nunca perca a esperança. O coronavírus veio como uma forma de auxiliar a humanidade a refletir um pouco mais. Infelizmente, alguns entes queridos padecerão, mas que a gente tenha sempre a fé em Deus e em dias melhores. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Leandro, obrigado, Leandro, pela sua explanação. Lembremos-nos que todas as quartas, às 19h30 e aos domingos, às 17 horas, sempre teremos novas exposições de novos temas importantes para o nosso conhecimento. E caminhando já para finalizar esse nosso encontro virtual, vamos nos voltar para o Mestre Jesus, todos os nossos pensamentos, para a gente fazer a prece final. Mestre Jesus, obrigado por esse momento onde sentimos a harmonia e um clima de vibrações salutares que nos estimulam e nos faz crescer, enchendo-nos de ânimo a superar todos os nossos desafios de nossa trajetória terrestre. E assim, cheios de graças, iremos para os nossos lares e para as nossas atividades diárias, distribuindo essas vibrações de paz, vibrações de compreensão e de amor ao próximo. Que assim seja. Pois bem, nos veremos agora às quartas, às 19h30 e aos domingos, às 17 horas. Até lá. Estejamos todos unidos, vibrando nessa mesma sintonia. Obrigado. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br.
O CEAL conta com a sua contribuição.